Falou. Tá legal. Vamos lá. Como eu falei, a gente vai corrigir, resolver algumas questões que caíram no concurso público relacionadas a esse assunto, relacionado a razões trigonométricas, tá? Se você tiver qualquer dúvida, pergunta, só deixar aí nos comentários que a gente vai respondendo conforme elas aparecerem, ok? Vamos nessa. Vamos lá. A figura a seguir é um corte vertical de uma peça usada. Beleza. A figura a seguir é um corte vertical de uma peça usada em certo tipo de máquina. No corte aparecem dois círculos com raios de 3 centímetros e 4 centímetros, um suporte vertical e um apoio horizontal. A partir das medidas indicadas na figura, conclui-se que a altura do suporte é. Vamos lá. Observem que aqui ele quer saber a medida do suporte. A medida do suporte é essa medida aqui, ó. É essa linhazinha aqui, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando você for calcular, você vai usar a razão trigonométrica, mas tem que tirar algumas partes daqui, tá bom? Aqui em cima, eu tenho mais 4 centímetros além do suporte. Eu vou colocar até de outra cor para a gente não esquecer isso. Tá? Aqui a gente tem mais 4 centímetros além do suporte. E a altura de onde começa o nosso triângulo retângulo, ele está 3 centímetros acima aqui do início do suporte. Então, tudo isso eu vou precisar considerar no final. Então, daqui, esses 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, certo? Esse pedaço aqui é a distância que eu vou ter que acrescentar depois. E lá de cima, eu tenho que tirar 4. Por quê? O triângulo que eu vou usar para analisar essa situação é o triângulo retângulo, né? As razões trigonométricas, o seno, cosseno e a tangente, que a gente utiliza, normalmente eles são utilizados para o triângulo retângulo. Então vamos lá. A medida que ele me deu aqui é 24 centímetros. 24 centímetros. 24 aqui. Ele quer saber a altura do suporte, então o que me interessa é esse pedaço aqui de trás do suporte. Aqui tem um ângulo de 90. O suporte, teoricamente, ele teria que estar perpendicular à superfície. E aqui ele tem um ângulo de 30 graus. Ok? Então ele quer saber a medida da altura. Lembrando que dessa altura depois eu tenho que tirar os 4 centímetros e acrescentar 3. Tá? Eu vou acrescentar 3 embaixo e tirar 4 lá de cima. Beleza. O triângulo, retângulo que eu tenho que estudar é esse. Eu quero saber o valor da altura. Antes de começar a fazer o seno, cosseno, tangente, eu vou montar uma tabelinha aqui para a gente poder preencher ela e lembrar o valor de cada um dos elementos que a gente precisa, do seno, cosseno, tangente. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, vai escrever os ângulos aqui em cima. 30 graus. Quarenta e cinco graus. Deixa eu diminuir um pouco a espessura, já que eu aproximei tanto. E por último, 60 graus.
Na primeira linha, a gente vai colocar sempre o seno do ângulo. Na segunda linha, o cosseno do ângulo. E na terceira linha, a tangente daquele ângulo, ok? E aí, caminho para a gente preencher isso aqui, não esquecer. A gente vai começar dessa primeira coluna e seguir para a direita preenchendo assim, ó, colocando o 1, depois o 2, depois o 3. E aí na linha de baixo você faz o contrário, coloca o 3, depois o 1, o 2, desculpa, e o 1 aqui. Todo mundo você vai colocar em cima de uma fração, todos eles em cima de uma fração. Todos eles em cima de uma fração. Todos eles em cima do 2. Todos eles em cima do 2. Todos eles em cima do 2. Isso vai servir para os de baixo também. E na tangente... desculpa. Aqui você vai colocar a raiz quadrada em cima de todo mundo. Só que se você colocar a raiz quadrada aqui em cima do 1, a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então não precisa colocar aqui. Você vai colocar a raiz quadrada em cima do 2, a raiz quadrada em cima do 3 e vai repetir o processo aqui embaixo. Ok? Aqui na última linha você vai colocar 3, 1 e 3. No 3 você coloca a raiz quadrada. No 1 você não mexe. E só no de 30 você coloca o 2 embaixo, o 3 embaixo. O 3 aqui embaixo. Ok? Então essa tabelinha aqui ela serve para você saber qual é o seno, cosseno, a tangente dos 3 arcos notáveis, 30, 45 e 60. Se você não tem a tabela, tira o print dela aí agora, ou então anota, dá o pause no vídeo e copia ela no seu caderno. É melhor você copiar no seu caderno para não ter que ficar pegando o telefone. Porque se pegar o telefone, na hora que pegar o telefone, você vai fazer outra coisa e não continuar estudando. Ok? Então vamos lá. Voltando aqui. Vou ajustar a tela aqui. Então, o seno de 30, segundo aquela tabelinha que a gente fez lá, o seno de 30 na tabela, seno de 30 graus. Na tabela ele tem um valor. O valor que ele tem na tabela é 1 sobre 2. E aí a gente vai comparar o valor que ele tem na tabela com o valor que ele tem nesse triângulo. Para isso a gente precisa lembrar o que o seno significa. O seno ele significa o seguinte. Vou deixar anotado aqui. O seno é igual, o seno de x, né? É igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Okay? Então, seno é sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nessa situação, o que eu vou fazer agora? Peguei o triângulo, o padrão da tabela já está aqui, que é 1/2. Agora eu vou pegar o cateto oposto. O ângulo de 30 graus está aqui, ele está virado para a altura H. Então, ele está virado para essa altura H aqui. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus e o maior lado do triângulo, nesse caso, 24. Certo? Agora, tenho duas frações separadas pelo sinal de igual. Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar assim, ó, 2H igual a 1 vezes 24. Isso significa que H é igual a 24
dividido por 2. 24 dividido por 2 é igual a 12. Então, H é igual a 12, certo? 12 centímetros. E aí você pode observar, ó, que tem 12 centímetros aqui nas respostas. Beleza, você achou o valor de H. Só que o H que a gente achou o valor, ele está limitado nessa figura. Deixa eu apagar aqui só para reforçar o que eu já falei antes. Ó. O H que a gente achou nessa figura, ele tem esse valor aqui, ó, daqui de cima até aqui nessa linha. Então, eu preciso considerar o quê? Desse ponto para baixo, daqui para baixo, vale 3 centímetros. E isso tem que ser incluído no meu valor, certo? Daqui desse ponto para cima, esse valor não faz parte do suporte, tá? Ele faz parte do círculo que está lá em cima, e não faz parte do suporte. Então, são 4 centímetros que eu tenho que tirar desse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 12 centímetros nesse ponto daqui até aqui, certo? Só que aí eu tenho que tirar os 4 lá de cima e acrescentar os 3 de baixo. Então, eu vou tirar 4 e acrescentar 3. Fazendo isso, 12. 12 menos 4 dá 8, mais 3, 11. Então, o valor da altura desse suporte é igual a 11. E aí, ó, olha só. Aqui eu tenho a resposta. Aqui eu tenho a resposta certa, certo? Mas aqui embaixo eu também tenho uma alternativa que engana as pessoas, porque você acha que calculou a altura do suporte, só que não. Se ele tivesse dito aqui, por exemplo, se ele tivesse dito aqui que esse círculo de baixo tem raio igual a 4 centímetros, beleza, não ia mudar nada, né? Até porque o que você tirou daqui tirou de lá de cima, você ia acrescentar de volta aqui embaixo. Então não ia mudar nada. Mas nesse caso, como eles têm uma diferença, essa diferença importa no valor final da altura do suporte, certo? Então é isso. Caso tenha alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Vamos lá. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Vamos tentar reconstruir essa situação aqui. Ficou 30 graus, eu acho que pode ser um pouquinho mais pra cá. Então, essa rampa foi construída, ela tem 36 metros de comprimento e forma com a linha horizontal um ângulo de 30 graus. Então, ela forma aqui com o horizonte, né, um ângulo de 30 graus.
Então, formando um ângulo de 30 graus. O que ele quer saber é a altura que essa pessoa subiu. Então, ela estava no patamar de baixo e chegou no patamar de cima. Como ele se refere à altura, obrigatoriamente a altura ela forma com a base um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho um triângulo, obrigatoriamente, quando estiver falando de geometria plana. Então, nesse caso aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus. Com isso, eu posso montar meu triângulo retângulo. Se eu quero saber a altura nesse caso é o cateto oposto ao ângulo de 90, oposto ao ângulo de 30 graus. Ela está de frente para o ângulo de 30 graus, certo? Se ela está de frente para o ângulo de 30 graus, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de uma razão trigonométrica que faça essa relação com a hipotenusa. Então, só para a gente lembrar aqui, né, o seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo qualquer é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo qualquer é igual ao cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Então, vou fazer o seguinte, eu vou escolher a relação fazendo isso. Ó. O H aqui, ele é igual ao cateto oposto, certo? E o 36 é igual à hipotenusa. Eu preciso da razão trigonométrica que envolve os dois. A razão trigonométrica que envolve os dois é o seno daquele ângulo. Então, o seno do ângulo de 30 graus, o seno de 30 graus, segundo a tabela, é igual a meio. Então, agora eu vou comparar o valor da tabela com o valor desse triângulo. Nesse triângulo eu tenho que pegar o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa que é 36. Aí, ó, ao invés de multiplicar cruzado aqui, você pode fazer o seguinte, eu vou aproximar bastante aqui. Ó, nossa continha aqui. E a gente vai fazer o seguinte agora. Se eu dividir 36 por 2, qual o resultado que eu encontro? 18. Né? Dividindo 36 por 2, qual o resultado que eu encontro? 18. Então, se eu dividir 36 por 18, eu encontro 2. Eu vou usar essa setinha voltando agora para encontrar o valor de H. E vou multiplicar o 1 pelo número que eu dividi embaixo. Então, o H ele vai ser igual a 18. H igual a 18. Ok? Ah, Rafael, não entendi desse jeito. Faz de outro. Beleza, a gente faz do jeito mais padronizado. Ó, H está aqui, então multiplico cruzado. Certo? E aí você vai ficar com o seguinte: 2H igual a 36 vezes 1, que é o próprio 36. H é igual a 36 sobre 2. H é igual a 18. 18 metros. Ok? Rapidinho, sem muito estresse, sem muita dor de cabeça, sem
nem a necessidade de interpretar ou fazer qualquer adaptação ou interpretação de texto aqui na hora de resolver. Era só calcular a altura. Vamos para a próxima. Então vamos aqui. Mais uma questão que caiu em concurso. Essa daqui caiu numa prova do IF. Eu não lembro exatamente a data, o ano, mas ela caiu na prova do IF. Aqui ele me deu um ângulo de 45 graus, já que tem vermelho eu vou usar o azul aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Como ele quer saber a altura, nesse caso aqui tem que ter o ângulo de 90 graus. E eu preciso usar as razões trigonométricas aqui. Para quem já está safo, quem já chegou no nível avançado aí, já está correndo, a pessoa vai chegar aqui só de olhar para esse triângulo, ela já sabe a resposta. Mas para a pessoa que está começando agora, pode ser que ela tenha um pouco de dificuldade. Então, o que você vai fazer? Você vai observar o que ele está te pedindo. O que ele está te pedindo de novo aqui é a altura. Ele quer saber o valor de H. Aí você vai lá, razões trigonométricas, seno de um ângulo desconhecido, cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno de um ângulo desconhecido, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tangente de um ângulo desconhecido, cateto adjacente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então tá aqui. Essas são as três razões trigonométricas que a gente vai usar no triângulo retângulo. Eu preciso identificar o seguinte. Esse cara aqui, o H, ele está de frente para o 45 graus. Certo? Ele está de frente para 45 graus. Isso significa que o H é o cateto oposto ao ângulo de 45 graus. Tá, Rafael, mas e o 324? O 324 está entre o ângulo de 90 e o próprio ângulo de 45. Então, 324 é igual ao cateto adjacente. Eu vou procurar, dentro das três razões trigonométricas, aquela que envolve esses dois elementos, o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto e o adjacente, cateto oposto aparece aqui. Cateto adjacente aparece aqui no cosseno. Cateto oposto aparece aqui. Cateto adjacente aparece aqui. Aonde que aparece os dois e não usa a hipotenusa, que seria esse lado maior aqui que ele não deu? Só na tangente, né? A única razão trigonométrica que não vai envolver a tangente, a hipotenusa, é a tangente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus, deixa eu reduzir aqui e vou mostrar para vocês lá na nossa tabelinha quanto vale. Aqui nessa tabelinha, olha lá, deixa eu até selecionar ela aqui.
lá pra... Colocar ela aqui do lado, enquanto eu resolvo essa questão. Quer saber a altura da Torre Eiffel? Quanto vale a tangente de 45? A tangente de 45 graus, nesse caso. Nesse caso não, na tabela. A tangente de 45 graus, de acordo com a tabela, vale 1. De acordo com o triângulo, eu tenho que usar a tangente na fórmula. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto é H, dividido pela hipotenusa, que é o cateto adjacente, que é 324. O cateto adjacente está aqui, ó, marcadinho 324. O que eu faço agora? O 324 passa para o outro lado multiplicando, e aí vai multiplicar por 1, né? Então vai ficar 324 metros igual a H. Então significa que a altura desse triângulo retângulo é igual à sua base, nesse caso aqui, que é 324 metros, sem pegadinha, sem estresse. Aí, só aproveitando aqui o triângulo para explicar para vocês por que esses ângulos são considerados arcos notáveis, tá? Eles são ângulos que são muito comuns de aparecerem na divisão de polígonos que a gente costuma trabalhar com certa frequência. Por exemplo, o quadrado, que é o caso aqui, se você tem no quadrado, você tem um ângulo de 90 graus aqui. Esse ângulo vale 90 graus, certo? Se você pega todos os ângulos do quadrado que são iguais a 90 graus e corta eles no meio, você passa a ter um triângulo retângulo, certo? E aí, qual é o ângulo que vai aparecer quando você corta o ângulo de 90 graus exatamente no meio? O de 45 graus. Então, tá aqui, 45 graus, certo? Ah, mas Rafael, isso é só por quadrado? Não, o triângulo equilátero, quando você tem lá dentro dele os três ângulos iguais, né? Cada ângulo dele vai valer 60 graus, né? Para dar 180 tem que valer 60 graus. Quando você corta o ângulo aqui exatamente no meio, você está determinando alguns segmentos dentro do triângulo, mas o principal para a gente aqui agora seria a altura. Então esse ângulo aqui ele passaria a valer 30 graus, certo? Quando você tem lá um hexágono regular, o hexágono regular ele tem entre dois lados um ângulo de 120 graus. E aí quando você pega aqui esse lado do hexágono e liga para fazer a altura, obrigatoriamente o ângulo, você vai dividir aquele ângulo de 120 graus ao meio. Qual é o ângulo que vai aparecer? O ângulo que vai aparecer é o ângulo de 60 graus. E com isso, você tem os três arcos notáveis aparecendo com frequência. Por quê? Normalmente os polígonos que a gente mais estuda nesse caso, quando tem que envolver circunferência, por exemplo, são esses três polígonos, quadrado, o triângulo e o hexágono, que ficam inscritos ou circunscritos a uma circunferência. E aí a gente trabalha bastante com esses ângulos aqui, ok? Então, vamos para o próximo, o último, que também é um exercício que caiu numa prova do IF, não me recordo agora a data, e ele pede para a gente calcular a altura H nesse triângulo equilátero. Então, esse lado aqui mede 8, esse lado aqui mede 8, e esse lado aqui de baixo também mede 8. Ok? Então, aqui a gente tem algumas situações que a gente pode fazer. Não precisa ser necessariamente usando as razões trigonométricas, tá? E
Aqui, você pode observar que ele deu o resultado do seno daquela... Deixa eu pegar a tabelinha para cá de volta. Ó, a minha tabelinha para cá. Ó. Se eu quisesse fazer isso, eu não conseguia. Impressionante. Desceu. Ó. O que acontece aqui, ó? Quando você tem lá seno, cosseno e tangente de 60 graus, você vai usar a última coluna que está lá desenhada, certo? A última coluna. Se você pegar com a calculadora agora e calcular essa medida que ele deu para o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, a sua calculadora ela vai encontrar um valor próximo de 0,866. Apertei o botão errado aqui. Ok? A sua calculadora vai achar um valor próximo disso. Se você calcular o cosseno, vai achar um valor parecido ou muito igual a esse daqui. E quando calcular a tangente, também vai encontrar um valor próximo desse daqui. Tá? Inclusive, ele também aproximou para a raiz de 3. O que eu vou fazer aqui? Ó? Voltando para o triângulo, eu vou usar a coluna dos 60 graus aqui agora. Por que eu vou usar essa coluna? Eu tenho dentro do triângulo 3 ângulos. Esses 3 ângulos são iguais e somados tem que dar 180. Tá. Rafael, beleza, mas tem que dar 180. E quanto cada ângulo vale? É só você pegar 180 e dividir por 3. Vai dar 6. 18 aqui. 0. Para descer esse 0, você acrescenta ele direto aqui. Então, cada um desses ângulos vale 60 graus. 60 graus. 60 graus. Ok? Todos eles valem 60 graus. Agora, eu quero calcular a medida da altura. Eu poderia usar aqui o teorema de Pitágoras. Ou eu posso usar as razões trigonométricas. Vou usar a razão trigonométrica porque o vídeo está falando sobre isso. Então, não faz muito sentido eu colocar um vídeo sobre razões trigonométricas e usar direto o teorema de Pitágoras. Beleza? Eu vou usar essa tabela de aproximação aqui porque os resultados já estão aproximados. Então vamos lá. Eu quero calcular a altura H. A altura H ela vai ser I cateto ao ângulo de 60 graus, que é esse daqui, ela é o cateto oposto. Nesse caso aqui, a hipotenusa é esse lado aqui, que é o lado que vale 8. Ok? Então, eu vou ter o seguinte, o seno, que é a razão trigonométrica que a gente viu, que envolve o cateto oposto H, pela hipotenusa 8, certo? E ele tem que ser igual ao valor dado na tabela, que é 0,866. Okay? Então, o seno de 60 tem que ser igual a esse valor. Depois que eu terminar aqui, eu resolvo essa questão também com o teorema de Pitágoras, para mostrar para vocês que é possível também e não é tão difícil assim. Então, lá, beleza. O 8 está dividindo, eu preciso isolar o H, então o 8 vai passar para o outro lado. Vai ficar H igual a 8 vezes 0,866. Beleza? Então, vamos resolver isso aqui agora. Então, eu tenho que multiplicar 8 vezes 866. Não, Rafael, você tem que multiplicar 8 vezes 0,866. Não, eu posso multiplicar isso daqui desse jeito e depois eu conto as casas decimais. Então, eu vou fazer aqui, ó, 8 vezes 6 dá 48. Então, 4. 8 vezes 6, 48. Mais 4, 52.
Então, 5. 8 vezes 8, 64. 64 mais 5 dá quanto? 69. 69. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas casas decimais eu tinha aqui. Eu tinha 1, 2, 3. Então, nesse resultado, que é 6.928, eu vou contar 3 casas, 1, 2, 3, e acrescento a vírgula no lugar. Então, a minha resposta está aqui, ó. Letra A, 6,928. Essa é a altura desse triângulo. Ok? Então, a questão é relativamente tranquila. A gente usou ela para explicar alguns assuntos interessantes. E agora eu vou apagar essa parte do desenho que eu fiz aqui, as marcações que eu fiz, para refazer a questão usando o Teorema de Pitágoras. Tá? Nesse caso, eu posso usar o Teorema de Pitágoras. Talvez não seja tão vantajoso. Você vê aqui, eu não precisei levar ninguém ao quadrado. No Teorema de Pitágoras, eu provavelmente teria que fazer isso. Então, vou deixar o seno aqui. Vou apagar essa partezinha aqui. Apaga. Beleza. Apago os valores de dentro da tabela que foram marcados também. E aí, agora eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Por que eu posso usar e como e quando que eu posso usar? Eu posso usar nesse caso porque esse triângulo ele é equilátero. Como o triângulo ele é um triângulo equilátero, obrigatoriamente a altura divide esse lado aqui em duas partes iguais, certo? A altura ela divide o triângulo, a base do triângulo em duas partes iguais. Como todos os lados do triângulo valem 8, cada pedacinho desse aqui de baixo vale 4. Certo? Cada pedacinho desse de baixo vale 4. E aí, como eu tenho triângulo retângulo, triângulo 4H e 8, eu posso usar isso a meu favor para resolver. Teorema de Pitágoras, a hipotenusa, a soma dos quadrados dos catetos, então H ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a hipotenusa, 8 ao quadrado. Então, você vai ficar com o seguinte, h ao quadrado, que eu não sei quanto é, igual a 64, que é 8 ao quadrado, menos 16, que é 4 ao quadrado. 64 menos 16. Aqui empresta, vira 5, e aqui 14. 14 tira 6 dá 8. 5 menos 1, 4. Então, h ao quadrado é igual a 48. h é igual a raiz quadrada de 48. Vou descer um pouquinho aqui. E aí aqui você poderia, se você fez pelo Teorema de Pitágoras, você poderia ir por eliminação direta aqui. O único número que elevado ao quadrado se aproximaria do 48, né? É o 6,98. Por quê? Se eu elevar o 7 ao quadrado dá 49. Se eu elevar o 5 ao quadrado dá 25. O 4 ao quadrado dá 16. Então não serve. E o 13 ao quadrado ele seria muito grande e, inclusive, seria uma altura maior que a hipotenusa, sobrando somente o 6,928. Ok? Mas, nesse caso, como a gente está aqui para resolver, a gente vai tirar a raiz quadrada de 48 fatorando ele. Dividindo por 2, 24. Dividindo por 2 dá 12. Dividindo por 2, 6. Dividindo por 2 dá 3. Dividindo por 3 dá 1. Então, essa conta aqui toda vai ser igual a 2 elevado à quarta vezes 3. Se eu coloco isso dentro da raiz, vai ficar raiz quadrada
de 2 à quarta vezes 3. H é igual a raiz quadrada de 2 elevado à quarta, basta você dividir o expoente. Então fica 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 3. 2 elevado a 2 é 4. A raiz quadrada de 3, a questão, ela me deu um valor para usar. Ó. O valor que ela me deu para usar é 1,732 vezes, então, 1,732. Beleza. O que eu faço agora? Vou eu aqui multiplicar. Multiplicar. Deixa eu ver aqui. O negócio aqui. Beleza. Então, vamos lá. Multiplicando 4 vezes 1.732. Não, mas não. Peraí. É 4 vezes 1,732. Tanto faz. Depois eu posso colocar vírgula de novo. Então vai ficar 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 7, 28. Com 1, 29. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. A quantidade de casas decimais que eu tinha antes eram 3. 1, 2, 3. Então ela vai continuar sendo a quantidade de casas decimais que eu vou ter depois. Então vai ficar 4 vezes 1,732 igual a 6,928. Aí fica a seu critério qual caminho que você vai utilizar para resolver isso. Por que a seu critério? Poderia usar o Teorema de Pitágoras? Poderia, foi usado e aqui a gente encontrou a mesma resposta que encontrou aqui na primeira, certo? Eu fiz a multiplicação. A mesma resposta que a gente encontrou na primeira, 6,928. Ah, mas Rafael, eu acho o Teorema de Pitágoras mais fácil de lembrar. Ah, é como eu falei, fica a seu critério. No caso aqui, ó, nesse caso aqui, eu só tive que multiplicar o 8 vezes 0,866. E o H foi direto para o 6,928. Ok? Eu não tive que elevar ninguém ao quadrado, não tive que tirar a raiz quadrada de ninguém, então vale mais a pena usar o Teorema de Pitágoras ou vale mais a pena usar a razão trigonométrica? Fica a seu critério, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai encerrar essa live por aqui. O vídeo vai ficar gravado aí para quem quiser assistir. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Tchau para vocês e até a próxima.